Eu acredito que a gente pode começar a pensar a educação integral sobre algumas perspectivas. E, num primeiro momento, eu acredito que a gente precisa entender o conceito de educação integral. Esse conceito de educação integral, ele passa por 3 análises. A primeira é que a educação integral ela tem um conceito mais amplo, aquele desenvolvimento integral do aluno. Num segundo momento, a gente pensa a educação integral como uma política pública. E lá na ponta, essa política se concretiza por meio das escolas em tempo integral. Então, esse primeiro pano de fundo é importante para a gente entender a educação integral. Na sequência, a gente pensa algumas premissas dessa educação integral. Algumas palavras-chave saltam. A primeira delas é que a educação integral precisa ser analisada numa perspectiva de projeto coletivo. E é onde entra a análise da intersetorialidade, dos atores que vão compor essa educação integral. E esse projeto coletivo são, de fato, várias mãos construindo a educação transformadora. Esse projeto coletivo, na perspectiva de educação integral, pressupõe algumas análises. A primeira delas é entender que hoje nós estamos num contexto diferente. E por analisar esse contexto diferente, as roupas velhas já não nos cabem mais, como dizia o Belchior. E nessa perspectiva, nós temos algumas viradas de chave. E aí nessa virada de chave é entender que nós não conseguiremos fazer sozinho. Por isso que precisaremos de outros atores. E nessa mesma linha, a gente entende que essa união ela vai oportunizar uma educação transformadora, de verdade. E aí entram os atores internos, os atores externos, e o desafio ele está posto para que o aluno lá na ponta consiga, de fato, uma aprendizagem efetiva, uma aprendizagem significativa. São alguns sonhos que a gente tem. E faz parte desse projeto repensar a educação, dando a ela um novo sentido, que é como dizia Rubem Alves, a gente precisa desaprender para aprender de novo, a gente precisa raspar as tintas com que nos pintaram, desencaixotar algumas emoções, porque não dá para pensar o processo educativo sem emoção, e dar novo sentido. E o novo sentido é esse. O aluno tem o pertencimento, ele se sinta parte desse projeto, ele se sinta, de fato, um protagonista do processo. Então, nessa perspectiva, a educação integral desponta para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre como mudar os rumos da educação. Essa perspectiva ela é muito bacana, sobretudo porque nós temos como fazer isso acontecer e existem caminhos para isso. E na fala da professora, ela traz um pouquinho de como a gente pode colocar uma lupa sobre esse problema e entender que a escola hoje, numa perspectiva de rede colaborativa, e a gente tendo um currículo que vai ser o norte, o link que pode ser feito é de que o currículo ele se alinha com a ideia de territórios educativos. Então, se eu perceber que o entorno da escola é também uma possibilidade de aprendizagem para o aluno e de que eu posso utilizar esse contexto como uma ferramenta de aprendizagem, isso pode fazer muito sentido para o aluno. E aí eu trago uma ideia do Milton Santos, que ele fala que território é identidade. Então, eu estou dentro de uma escola, inserida no município de Maranguape. Eu preciso pensar a educação entendendo que ela é feita também em outros espaços. Então a escola está aqui posta, mas eu preciso analisar no meu entorno e entender que a praça é um potencial de aprendizagem, que as associações são potenciais de aprendizagem, que a serra é um potencial de aprendizagem. Então tudo precisa ser alinhado com a identidade daquele lugar. Então é um trabalho mesmo de análise, é um trabalho de compreensão, é um trabalho de perceber o que é que faz sentido para o aluno, para ele se sentir parte do processo. Nós temos uma sede natural de educador de inserir mais tempo, com mais conteúdo, com mais disciplina, e isso é necessário,
mas o equilíbrio, a dinâmica e o movimento precisa estar par e passo, porque o conteúdo da matemática, o conteúdo do português, no que pese a importância, ele pode ser linkado com outras possibilidades e perspectivas. Até porque o aluno aprende dentro da escola e o que muitas vezes a gente ensina, num clique ele tem acesso àquela informação. Então, traz um pouquinho da perspectiva de que nós, educadores, precisamos assumir um papel mais de mediadores. Nós precisamos apontar os caminhos pelos quais os alunos irão percorrer. Então, o olho do aluno brilha quando ele consegue perceber que, poxa, eu posso aprender isso numa perspectiva diferente, faz sentido para mim, num formato de avaliação. Então, hoje é um disruptivo, um movimento de disrupção realmente. Quando é que nós imaginávamos que um aluno poderia ser avaliado através de um vídeo curto de 15 segundos, que é o microlearning, que são possibilidades de o aluno aprender sem distanciar do que realmente precisa ser feito. Então, o grande desafio para que realmente aconteça na prática é nós conectarmos os pontos, e não é uma tarefa fácil, porque isso precisa acontecer por simetria, atendendo a todas as questões normativas e vindo do aspecto e do âmbito geral para o específico, do nacional para o local, até acontecer na escola de verdade.